Olá, eu sou Samuel Alves, do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do Cefet-MG, e nesse vídeo vou falar sobre neoliberalismo. Nós iremos aqui expor a abordagem, o uso do termo neoliberalismo no âmbito da sociologia. Então, relembrando rapidamente nossas discussões anteriores, a sociologia é uma área do conhecimento que se debruça sobre os fatos sociais, entendidos como fenômenos exteriores aos indivíduos, que exercem coerção sobre os indivíduos e que apresentam uma generalidade na sociedade como característica distintiva. E esses fenômenos são estudados sob uma abordagem metodológica que envolvem as ideias de ampliação de horizontes, da análise dos fenômenos sociais de um ponto de vista amplificado em relação ao ponto de vista em que o observador se encontra, no seu mundo de vida, e tentando identificar as redes de interdependência que são construídas, nas relações sociais. Então nós vamos ver que o termo neoliberalismo ele aparece nas análises sociológicas contemporâneas, remetendo a uma conexão entre elementos que são históricos, e conceituais, tanto no uso de determinados conceitos por correntes diferentes da teoria econômica, na medida em que elas são apropriadas pelos agentes políticos para as diretrizes da atuação do Estado na economia. Então, para fazer essa exposição, nós vamos fazer um percurso paralelo entre essas questões teóricas, na medida em que elas aparecem, e o processo histórico da sociedade capitalista desde seu surgimento, mas nos detendo mais profundamente nos processos mais recentes que levaram à chamada hegemonia do neoliberalismo a nível global. Então, a primeira observação a ser feita é que, por capitalismo, nós entendemos uma forma de organização da produção de riquezas marcada por essas três características. Nós não distinguimos o capitalismo de outras formas de organização da produção, por exemplo, pela existência da propriedade privada, porque a propriedade privada é um fenômeno econômico bastante anterior ao capitalismo. Também não distinguimos o capitalismo de outras formas de economia pela existência da moeda, do comércio. O comércio e a existência da moeda como meio de troca de produtos também é anterior ao capitalismo. Mas o que diferencia o capitalismo de outras formas de produção são essas três características. O fato de que os processos de produção estão organizados numa divisão hierárquica do trabalho, o fato de que dentro de cada unidade de espaço de produção as tarefas são separadas hierarquicamente, a existência da relação de trabalho assalariado, no fato de que o proprietário dos meios de produção contrata trabalhadores a serem remunerados, e o fato de que toda a produção já é organizada desde o início para a troca, ou seja, tudo já é produzido para ser mercadoria. O que não é mercadoria? Não é mercadoria uma coisa que é produzida, por exemplo, para o consumo próprio. Você tem uma horta no seu quintal de casa e colhe lá, alface, essa alface não é uma mercadoria. Mas a alface que você encontra no supermercado, ela foi plantada com o objetivo de ser vendida. Por isso ela já é desde o início uma mercadoria, e o fato de que ela é produzida para ser vendida determina muita coisa no seu processo de produção. Isso vale para qualquer objeto, qualquer valor de uso. Enfim. Então, de onde vem essa forma
de organização da produção. Uma referência, né, bastante usual e importante é o início do processo chamado de cercamento dos campos, quando na Inglaterra se iniciou a expulsão de camponeses de terras, né, produzindo uma transformação nas leis da propriedade fundiária e produzindo também uma massa de ex-camponeses que precisavam de alguma outra atividade, né, para sobreviver, já que não tinham como obter sua sobrevivência diretamente da terra, né? Então, os camponeses das áreas que foram cercadas vão dar origem, né, num processo de mais ou menos uns 3 séculos seguintes, né, à classe operária inglesa. Um outro marco importante, né, desse processo de desenvolvimento dessa forma de organização da produção é a Revolução Científica, né? E um grande marco da Revolução Científica, as obras de Newton, que vão impulsionar o desenvolvimento, o domínio do ser humano sobre a natureza, né, e a aplicação tecnológica, né, do conhecimento científico, né, que vai desencadear, a partir de 1733, um processo, né, bastante conhecido como a Revolução Industrial, ou alguns preferem chamar, né, de Primeira Revolução Industrial, cujo grande marco, né, é a máquina a vapor, patenteada por James Watt em 1769. Em meio a esse processo de desenvolvimento de uma nova forma de organização da propriedade, de organização da produção, né, surge também uma nova forma de interpretar, né, as sociedades, né? Então vão surgir teorias absolutamente novas, né, sobre o que é o ser humano, né, o que é a sociedade, o que são as instituições, como elas deveriam funcionar, e o liberalismo clássico, né, o chamado liberalismo clássico, vai desempenhar um papel absolutamente decisivo na medida em que influencia a processos políticos que se desenrolam nos anos seguintes, né, nas décadas seguintes, e vão dar, digamos, forma às instituições como nós a conhecemos hoje, né? Ou seja, o Estado, como nós o conhecemos hoje, né, um Estado de direito, é uma instituição criada pela sociedade capitalista, né? Nas sociedades anteriores ao capitalismo, o que a gente, de maneira confusa, pode nomear de Estado era entendido como propriedade de um rei, né, e não como instituição pública, né? Então, né, o chamado Estado moderno, né, é uma forma, né, de organizar as relações sociais que nasce junto com o capitalismo. E uma das teorias que vai dar diretrizes, digamos assim, para esse processo de conformação do Estado moderno é justamente a filosofia de John Locke, que propõe a compreensão de que todo ser humano possui direitos naturais, que são a sua própria vida, a sua liberdade e a propriedade privada, e que os indivíduos, né, podem se deparar, né, frequentemente com conflitos com outros indivíduos, e que isso produz, né, uma certa insegurança que vai ser resolvida pela constituição do Estado. Então, o Estado é uma instituição que surge por uma espécie de acordo em que os indivíduos abrem mão de uma parte da sua liberdade, porque agora eles vão ter que obedecer às leis, mas eles aceitam abrir mão de uma parte dessa sua liberdade, porque o Estado que impõe essas leis garante também a preservação dos seus direitos, inclusive, né, da maior parte da sua liberdade, e mais especialmente, né, a garantia da vida e da propriedade privada. A garantia no sentido de uma garantia formal, né, jurídica. A garantia de que a pessoa que atenta contra a vida e contra a propriedade privada está passível das punições do Estado,
que vai passar a monopolizar os instrumentos de coerção e de violência. Mas não apenas, né, da teoria política liberal é marcado esse período, né, mas também da chamada economia política, que vai justamente nesse contexto da Revolução Científica colocar a ambição de conhecer cientificamente o que é o processo de produção da riqueza, né, as leis da sua origem e da sua distribuição. Dois grandes nomes se destacam, né, nesse desenvolvimento inicial da economia política: Adam Smith e David Ricardo, autores do campo, né, do pensamento liberal clássico, e que vão propor uma primeira forma, né, da chamada teoria do valor-trabalho, que seria uma explicação para a origem das riquezas, que está relacionada à ideia, né, de que o trabalho humano, qualquer que seja ele, cria riquezas. Essa é uma proposição que se contrapõe à afirmação de que, por exemplo, apenas a terra, né, o trabalho agrícola ou algum tipo específico de atividade produziria riqueza e as outras seriam apenas modificação, como aparece em alguns teóricos, por exemplo, na teoria fisiocrata. E aqui embaixo o texto ficou incompleto, né, a ideia da mão invisível do mercado, que sintetiza, né, a teoria da oferta e da demanda. Enfim, né? Então esse é um primeiro esforço, né, de tentar explicar cientificamente quais seriam as leis que regem, né, os processos econômicos. No século seguinte, né, especialmente no século XIX, nós vamos observar um processo de mundialização da economia capitalista, né, um processo que naturalmente já havia se iniciado, e eu destaquei aqui alguns marcos importantes desse processo, como a Revolução Americana, na medida em que a independência dos Estados Unidos impulsiona, né, uma forma de desenvolvimento, né, do capitalismo fora, né, da Europa, que leva inclusive os Estados Unidos a se colocar na posição de protetor, né, das demais nações independentes da América Latina, na medida em que os Estados Unidos ambiciona no século XIX dominar os mercados, né, da América Latina. Então a doutrina Monroe cumpre esse papel. Um outro episódio absolutamente importante nesse processo de mundialização da economia capitalista, a Segunda Guerra do Ópio entre China e Inglaterra, que vai, né, determinar a expansão da forma capitalista de organização da propriedade, né, da distribuição da riqueza também no Oriente. A Guerra Civil Americana e a Guerra do Paraguai, que têm papéis muito importantes na geopolítica, né? No caso da Guerra Civil Americana, a vitória de um modelo de desenvolvimento industrial sobre o modelo agroexportador, e depois a conquista do Oeste. E no caso da Guerra do Paraguai, um conflito que acaba por assegurar os interesses da principal economia capitalista da época, a Inglaterra, né, na América do Sul. E nos anos seguintes, né, a chamada Segunda Revolução Industrial, cujo um grande marco tecnológico é o motor de combustão interna, né, e que, né, a gente poderia mencionar outros, né, episódios importantes aqui. Isso não é uma tentativa de esgotar todo esse processo histórico, mas de mencionar, né, que existe alguns marcos temporais importantes de se ter em mente para compreender, né, que, em primeiro lugar, essa forma de organização da produção de riqueza na sociedade, né, na qual a gente vive, capitalismo, é um produto de um processo histórico, né? Não é algo que tenha surgido do nada ou que seja intrínseco, né, ao ser humano, né,
como às vezes algumas ideologias pretendem nos convencer, né? Enfim, é uma realidade sócio-historicamente construída. E esse desenvolvimento da economia capitalista e essa disputa geopolítica pela hegemonia nessa mundialização do capitalismo vai, né, culminar na Primeira Guerra Mundial, em que várias potências, né, entram numa guerra absolutamente inevitável, né, em grande medida, pelas disputas, né, dos mercados. E em meio, né, à Primeira Guerra Mundial, e em grande medida num contexto propiciado, né, pela crise da guerra, acontece a Revolução Russa, né, a primeira revolução socialista bem sucedida, né, na história da humanidade, e que vai representar nos anos seguintes digamos, um modelo contra-hegemônico, né, e uma ameaça a esse processo de mundialização da economia capitalista. Aqui é importante fazer um breve comentário sobre as teorias que estão por trás desse processo da Revolução Russa, porque é um mecanicismo vulgar, né, atribuir o processo histórico da Revolução Russa à teoria marxista, pelo menos na medida em que você pensa a teoria elaborada pelo próprio Marx, né? Quer dizer, dizer que o que aconteceu na Rússia ou na União Soviética ou em Cuba ou na China comunista é a aplicação das teorias do Marx é a mesma coisa que, por exemplo, dizer que a crise de 2008 ela é resultado da aplicação das teorias do Milton Friedman ou do Friedrich Hayek ou de outros economistas liberais, né? Quer dizer, é preciso ter, né, essa separação entre o que é a elaboração, né, de uma determinada interpretação da sociedade por um intelectual e o que é a apropriação desse modelo e a sua aplicação por grupos políticos, né, envolvidos nas disputas, né, que marcam a história da humanidade. Então, né, na teoria propriamente marxista, né, elaborada por Marx, alguns usam a expressão inclusive marxiana, né, para se referir ao pensamento do Marx e não aos que se dizem marxistas, né, depois, existem três digamos, elaborações teóricas absolutamente fundamentais, né, no pensamento do Marx. A afirmação de que o que determina, né, a forma capitalista de produção é o que ele chama de expropriação, ou seja, é o fato de que uma grande parcela da sociedade não tem acesso a meios de produzir a riqueza necessária para existir, né, para subsistir, e por isso essas pessoas são obrigadas a vender seu tempo como trabalhadores, né? A distinção que o Marx faz entre trabalho e força de trabalho, né? Trabalho é a atividade efetiva, né, que é desempenhada num processo de produção, e força de trabalho é aquilo que o capitalista compra, né? Ou seja, o dono de uma empresa compra a força de trabalho, a capacidade de trabalhar, né, do grupo de pessoas que são seus empregados. E a afirmação de que a origem do lucro nas atividades econômicas capitalistas deriva do que o Marx chama de mais-valor, que é a afirmação de que o trabalhador, na sua jornada de trabalho, ele produz uma soma de riqueza superior a que ele recebe como salário e os próprios custos, né, da produção. Isso, em termos assim bastante simples, é uma questão, né, matemática evidente, né, mas mais para frente, quando nós formos discutir, né, em outra aula, com mais detalhes, essa questão da teoria do valor, a gente vai ver que isso aqui tem, na verdade, uma grande polêmica. Hoje a gente vai mencionar por alto, né, do que isso se trata. Bom,
Uma outra observação que eu acho importante fazer, né, que é uma observação que confronta bastante com certas noções do senso comum bastante disseminadas, é o fato de que, em seus escritos, né, o Marx vislumbrava a destruição do Estado. Né? O que eu quero dizer com isso? Ele pensava a sociedade que poderia ser construída, né, que ele chama de comunismo, como uma sociedade em que o Estado desaparece pela sua obsolescência, ou seja, pela destruição das condições que fazem com que o Estado seja necessário. E isso destoa bastante daquilo que vai ser conhecido nos anos seguintes como o socialismo real, né? Onde o Estado, muito ao contrário de desaparecer, ele se torna uma coisa absolutamente gigante, que exerce um controle opressor, né, sobre os indivíduos e sobre a economia. Né? Este processo, né, se origina na chamada NEP, né, quando após a Revolução Russa havia uma crise econômica instaurada, até porque o país continuou em guerra, né, foi invadido, havia uma guerra civil instaurada, e o Lenin, quando ele formula a chamada NEP, ele a descreve como um passo para trás, ou seja, a ideia de que a gente vai ter que expandir o papel do Estado, mas isso é um retrocesso. Né? Depois, né, seria possível avançar no projeto originariamente, né, de destruição do Estado, e o que aconteceu não foi isso, né? Muito pelo contrário. A partir dos anos 30, quando Stalin assume o poder na Rússia soviética, ele vai fixar, né, uma compreensão de que socialismo é uma forma de organização da produção econômica baseada nessas três características. A estatização dos meios de produção, ou seja, né, todas as empresas, todas as terras pertencem ao Estado. A planificação da economia, ou seja, a atribuição, né, ao Estado de planejar quanto de cada coisa vai ser produzida, ou seja, é uma supressão da economia de mercado, uma supressão da determinação do processo econômico pela lei da oferta e da procura, e o monopólio do comércio exterior, ou seja, só o Estado, né, controla, né, exerce as atividades econômicas de importação e exportação. Esse agigantamento da função econômica do Estado, né, no socialismo soviético, stalinista, né, vai ser acompanhado também de uma hipertrofia de seu poder, né, político, né, um sistema de propaganda, né, e de controle ideológico, de vigilância, etc., tudo, né, todo o lado repressivo que nós conhecemos, né, pelo menos superficialmente, todo mundo já ouviu falar, né, do que é essa atuação, né, do Estado nesses países, do chamado socialismo real. Pois bem, eu havia dito, né, que a vitória da Revolução Russa e a sobrevivência, né, do modelo soviético nos anos seguintes à Revolução representa uma ameaça à economia capitalista. E nesse contexto vai se desdobrar uma série de polêmicas entre os economistas liberais defensores da ordem capitalista. Um debate sobre a possibilidade de autorregulação da economia pelo mercado ou a possibilidade de intervenção do Estado na economia mantida, né, a economia de mercado, né, e, portanto, uma economia plenamente capitalista. O primeiro passo, né, nessa polêmica, né, vai ser um rompimento de alguns economistas liberais no final do século XIX com a teoria do valor-trabalho, que tinha, da forma como ela aparece, especialmente na obra de David Ricardo. Né? É importante assinalar aqui que a teoria do valor-trabalho em Ricardo e em Marx é profundamente diferente. Né?
Mas, enfim, né, uma das formulações clássicas desse rompimento com a teoria do valor-trabalho é a obra Princípios de Economia, de 1890, do Alfred Marshall, em que ele vai propor a noção de homem econômico, né, homo economicus. Basicamente, um modelo antropológico, né, uma teoria sobre o ser humano, né, em que os seres humanos seriam caracterizados pela sua racionalidade. A racionalidade é definida abstratamente como a capacidade de executar o cálculo racional e, portanto, fazer escolhas coerentes. Né? E dessa capacidade de fazer escolhas coerentes se deduz a chamada teoria do valor-utilidade, ou do valor subjetivo. A ideia de que o valor da mercadoria, na verdade, não é nenhuma propriedade intrínseca a ela, mas é uma atribuição de valor pelo desejo dos indivíduos em terem aquele objeto ou aquele valor de uso. E que o preço seria um resultado da interação desses desejos no mercado, né? O quanto que a pessoa que vende espera receber em troca e o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele objeto, né? Uma observação curiosa, né, é que, embora esse valor subjetivo seja algo puramente individual e psicológico, né, a teoria do valor-utilidade não explica como que ela assume uma dimensão quantitativa, né? Como que algo puramente subjetivo, puramente psicológico, o desejo, a vontade, se transforma numa medida, né? Que é o preço, que tem uma forma final, né? Com o preço. Simplesmente remete isso, né? Ao equilíbrio do mercado. E a própria, né, proposição, né, da capacidade do mercado produzir equilíbrio entre as relações econômicas é derivada, né, desse arcabouço teórico que começa por uma afirmação, digamos, de uma essência humana, essa capacidade de fazer escolhas coerentes. Então, o mercado ele aparece como uma forma de organização da produção de riquezas que permitiria a plena realização dessa natureza humana, né, nessa teoria do Marshall. O curioso, né, que vai acontecer nas décadas seguintes é que vários autores, não apenas, mas eu destaquei aqui um deles, né, o Oskar Lange, é um economista polonês que chegou a ser naturalizado norte-americano, viveu nos Estados Unidos durante um bom tempo e depois voltou para a Polônia comunista. Ele era um defensor, né, da teoria econômica socialista e ele vai utilizar os pressupostos, então, aqui do Alfred Marshall, né, a ideia de cálculo racional como sendo uma característica intrínseca ao ser humano, vai utilizar justamente essa proposição para provar que o cálculo socialista e a planificação seriam possíveis, né? Porque ele diz, ele argumenta, né, se o comportamento dos agentes é racional, se isso implica, né, a capacidade de fazer escolhas coerentes, então esse comportamento pode ser previsto. Se a ação dos agentes no mercado pode ser prevista, então a produção pode ser planejada, né? Naturalmente, os teóricos liberais não estavam dispostos a aceitar, né, neste argumento do Lange, essa afirmação de que seria uma consequência da racionalidade dos agentes a sua previsibilidade, né? Isso que envolve uma divergência de princípios, inclusive. Em meio a esse debate, né, de se a produção poderia ser planejada ou ela deveria ser totalmente entregue, né, à regulação do mercado, um economista inglês, John Maynard Keynes, publica em 1930 o Tratado sobre o Dinheiro
e mais tarde, né, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. E o Keynes vai defender, estou aqui fazendo uma simplificação, né, necessária para os limites dessa apresentação, como, aliás, né, de vários desses teóricos, enfim. Mas, basicamente, o Keynes ele vai afirmar que a economia de mercado, né, deixada por si só, sem nenhuma regulação e nenhuma interferência, ela conduz necessariamente a crises das quais não é capaz de sair sozinha. Uma outra tese econômica importante, né, do John Maynard Keynes é a afirmação de que a ideia de que todo investimento em economia deve ser precedido por uma poupança faz sentido do ponto de vista abstrato, mas não se verifica na prática, né? Quer dizer, os ciclos de investimento eles não são baseados em uma poupança que o precede. Eles são baseados em financiamento, ou seja, né, é o crédito que viabiliza o investimento. Isso tem uma implicação muito grande porque o Estado, né, ele tem a capacidade de, pelo exercício da sua política monetária, estimular ou desestimular o crédito, né? Na medida em que o Estado tem como controlar, né, ou influenciar as taxas de juros e a disponibilidade, o custo do dinheiro, né, no mercado. Então, esse é um pensamento ainda dentro da teoria da economia de mercado. Essa é no final das contas, a observação que eu queria fazer. O fato de que algumas pessoas hoje confundem, né, o keynesianismo com o socialismo, né? O Keynes é um profundo defensor da economia de mercado, um profundo defensor da economia capitalista. Ele identifica, contudo, a necessidade de regulações e intervenções pontuais do Estado na economia para evitar crises. Mas essa posição já era absolutamente inaceitável, né, para os liberais de convicção assim, mais arraigada, como esse é o caso de um dos mais importantes economistas do século XX, o Friedrich Hayek, o principal representante da escola austríaca, que vai, então, né, a partir de 1937, num artigo, né, muito importante, né, Economics and Knowledge, ele vai se distanciar da chamada teoria neoclássica, que é aquela teoria que eu expus brevemente, né, do Alfred Marshall, mostrando que a teoria do Alfred Marshall estaria estruturada, né, numa espécie de argumento circular, e que ela não prova cientificamente aquilo que ela deveria provar, que era justamente, né, as virtudes do mercado, a capacidade do mercado produzir o ótimo social, que é um conceito que não significa, né, nessas teorias, não significa um estado perfeito, mas significa o melhor possível, né? Ou seja, né, o ótimo social para o economista liberal preserva a existência de desemprego, pobreza, etc., porque isso seria simplesmente impossível de suprimir, ou o custo de sua supressão seria a supressão da liberdade das pessoas, né, que na teoria política liberal, inclusive, seria muito pior do que a pobreza. Esse debate todo acontece, né, marcado pelos efeitos da crise de 29, até então a maior crise da economia capitalista, que vai estimular uma revisão de modelos, né, porque até então um modelo liberal, né, de mínima intervenção, o único papel do Estado seria o de garantir a segurança da moeda, né, a impressão do dinheiro,
passa a ser identificado como causador da crise, né? Especialmente porque os mercados de valores, né? As bolsas de valores, atuando sem nenhuma regulamentação, tiveram um papel absolutamente central no estouro da crise de 29, pelas diversas fraudes, né, que se aplicavam pela abertura de empresas fantasmas que vendiam ações e depois as pessoas sumiam, né, com o dinheiro dos acionistas. Fora, né, manipulações de mercado, etc. Nesse contexto, né, vai acontecer a implementação do chamado New Deal, né? Nós vamos falar dele aqui, né? Os Estados Unidos passa os anos de 29 a 32, né, tentando superar os efeitos da crise econômica com as mesmas fórmulas de antes, até que o presidente eleito Franklin Delano Roosevelt propõe a testar, né, nos Estados Unidos, digamos assim, as ideias keynesianas, né, que vão a partir daí assumir uma influência muito grande. A primeira dessas medidas, né, que estão envolvidas no New Deal é a atribuição ao Estado do papel de regulador da demanda efetiva, né? O que isso significa, né? Significa que se existe uma baixa demanda porque existe recessão, né, desemprego alto, baixos salários, então existe baixo consumo, né, a ideia seria de que a economia de mercado não consegue sair disso, porque quanto menos as pessoas consomem, mais empresas fecham, mais pessoas ficam desempregadas, né, menor é a renda total disponível para o consumo, e isso vira uma bola de neve, né, que o Keynes propõe parar, né, e reverter pelo endividamento público, né? Então, em contextos de crise, o Estado passa a executar orçamentos deficitários, implementando ações que gerem aumento de demanda, aumento de emprego, né? Como, por exemplo, obras públicas. Isso significa que o Estado vai ser um Estado empresário? Né? Não. Inclusive nos Estados Unidos, né, isso efetivamente nunca aconteceu, né? A ideia é que o Estado contrate, né, empresas privadas para executarem planos, né, de ações que gerem emprego, aumente a renda e tente, por isso, recuperar a economia. Agora, a ideia de que o New Deal superou a crise de 29 é uma afirmação, eu diria, categoricamente equivocada, né? Nos anos de 33 a 39, a economia norte-americana teve alguns sinais de recuperação, mas muito longe de sair da recessão, né? A recessão continuava. E o que vai efetivamente, né, não apenas nos Estados Unidos, mas globalmente, reverter a crise econômica desencadeada em 29 é a Segunda Guerra Mundial, né, pelo fato de que né, várias coisas. Primeiro, morre um tanto de gente. Né? Morre um tanto de gente significa que um problema estrutural, que é o desemprego, né, acaba sendo, entre aspas, amenizado. Em segundo lugar, a economia de guerra, né, ela justifica um aumento brutal da arrecadação do Estado para investimento, né, nas atividades econômicas que sustentam a guerra. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos vai haver, inclusive, campanhas, por exemplo, para que as pessoas dessem carona para diminuir o consumo de combustível dentro do país, para disponibilizar combustível para as tropas, uma reorganização da produção de alimentos, né, para alimentar os exércitos, a indústria bélica, né, não precisa nem falar, as montanhas de dinheiro que são gastas em encomendas para a indústria bélica. Então, a economia de guerra, né, ela foi efetivamente o que tirou o mundo
da crise de 29. E após a guerra, né, as principais, né, potências vão tentar produzir acordos para configurar, né, a nova economia do pós-guerra, num contexto em que, por essa imagem, né, de que o New Deal tinha recuperado, né, os Estados Unidos da crise de 29, né, o John Maynard Keynes, né, entra no chamado acordo na Convenção de Bretton Woods, que vai definir essas regras para a economia do pós-guerra com bastante prestígio, mas várias das suas propostas acabam não sendo aceitas, né? A principal delas, né, que Keynes defendia a criação de uma moeda internacional que seria usada exclusivamente para as transações de importação e exportação, e os Estados Unidos exige que o dólar seja adotado como moeda padrão das trocas internacionais. Isso naturalmente coloca os Estados Unidos numa posição de poder muito privilegiada, e ele impõe ele chantageia, né, os demais países, exigindo que isso fosse aprovado em troca da ajuda econômica que os Estados Unidos vai dar para as potências capitalistas se recuperarem da devastação da guerra. Mas uma característica forte do pensamento keynesiano vai se destacar nos anos do pós-guerra, que é o modelo de estado de bem-estar social. É importante assinalar aqui que este é um modelo, né, que vai existir basicamente nos países nórdicos e em digamos, dimensões bastante limitadas, Inglaterra, França, Alemanha, os países da Europa Ocidental, né? Na Inglaterra, né, durante a guerra, se cria um serviço público gratuito universal de saúde. E no pós-guerra esse sistema ele é referendado, digamos assim, né, como um direito básico de todos. E isso fica tão entranhado na sociedade inglesa que nem mesmo a Margaret Thatcher, anos mais tarde, né, com a sua privatização generalizada, né, ela vai conseguir mexer, né, nesse sistema de saúde. Privatiza dezenas de empresas estatais, mas não essas. Bem, né, então é importante a gente falar assim, que estado de bem-estar social nunca existiu na América Latina, nunca existiu na África, né, nunca existiu no Sudeste Asiático, em países pobres, né, nunca se passou perto, né, de ter essa garantia universal de saúde, educação, previdência e assistência social. Algumas, né, tentativas, né, de atribuir aos estados, né, desses países pobres, subdesenvolvidos, essas funções existiram naturalmente, mas elas nunca foram realidade, digamos assim, né. Nos Estados Unidos, basicamente, disso aqui, né, o que foi adotado é a educação primária pública gratuita, né, o ensino básico nos Estados Unidos generalizadamente, né, público, gratuito, e a assistência social, né. Os Estados Unidos têm um sistema robusto, com um gasto público enorme, com políticas de assistência as mais variadas, né, desde abrigos para sem teto, restaurantes populares que fornecem alimentação, principalmente em cidades, né, muito grandes, né, as grandes metrópoles, né, como Nova York. São milhares de refeições servidas por dia, gratuitamente, com dinheiro público. Enfim, né, medidas para amenizar os efeitos da desigualdade social. Nesse contexto, né, em que as principais potências capitalistas adotam medidas que significam uma atuação, uma intervenção do Estado na economia, um grupo de intelectuais liberais, justamente liderados pelo Friedrich Hayek, né, mas com a presença de outras figuras importantes do movimento liberal do pós-guerra, como Ludwig von Mises, Milton Friedman e Karl Popper, vão se reunir, né, na chamada Sociedade de Mont Pelerin, que é criada após um encontro de liberais
nessa cidade, com o objetivo de traçar estratégias para aumentar a influência do pensamento liberal mais radical, do ultraliberalismo, para combater, né, essa tendência de regulamentação e de intervenção do Estado na economia do pós-guerra, com essa ideia de que eles precisavam fazer um trabalho, digamos assim, de formiguinha, de reeducação, de disputa de ideias, para criar condições, né, para que no futuro a própria população apoie projetos econômicos baseados nas ideias, né, liberais mais radicais. E para isso eles vão criar institutos liberais, né? Muitos deles a gente conhece hoje, né? Ou os que a gente conhece hoje são desdobramentos, né, desse projeto que foi iniciado ali em 1946, Instituto Manhattan, Instituto Milênio, Instituto von Mises, são centenas, né, de institutos liberais espalhados pelo mundo e que fazem esse trabalho de, por exemplo, dar palestras em escolas primárias, divulgando os valores do individualismo, da meritocracia, entre, né, outros elementos que conformam essa ideologia liberal radical hegemônica, né, nos dias de hoje. Eu acho que a gente pode afirmar isso com bastante tranquilidade. Bem, esse modelo econômico do pós-guerra, né, com a atribuição de uma intervenção, né, pontual do Estado, vai ser o modelo predominante até o início dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, quando estoura-se uma crise que é determinada por vários fatores, né? Primeiro, a crise de 1971, que vai culminar com o fim do padrão dólar-ouro, né? O que é isso? Na Convenção de Bretton Woods, que eu mencionei antes, o governo norte-americano se compromete a estabelecer um padrão do dólar com ouro, né? Ou seja, vocês vão aceitar que o dólar seja moeda do comércio internacional, mas então, né, é preciso uma garantia para o valor do dólar. Essa garantia se dava pela convertibilidade fixa do dólar em ouro. E os Estados Unidos tinha que, por isso, toda vez que ele fosse emitir moeda, né, ele precisava comprar ouro e estocar ouro, né? O governo americano tem estoques, né, assim, imensuráveis, né, eu diria, né, de ouro desde dessa época. Mas isso começou a se tornar demasiadamente pesado para o Estado norte-americano, principalmente porque o governo norte-americano, especialmente a partir do governo Eisenhower, começa a estimular uma elevação do nível de consumo das famílias americanas. Isso passa, por exemplo, por uma modificação do sistema bancário, aumentando e facilitando o crédito para o consumo, uma remodelação do mercado publicitário, né? uma remodelação da indústria, por exemplo, de eletrodomésticos ou, né, de pequenos produtos, né? De maneira que esse consumo elevado vai gerar também uma demanda de importação, né, de produtos, especialmente porque, inclusive, empresas americanas, né, passam a se localizar em outros países, como o México, para produzir com mão de obra mais barata e exportar para os Estados Unidos. Então, mais ou menos ali, em meados dos anos 60, os Estados Unidos passam a ter balança comercial negativa, né? E o que isso tem a ver com o padrão dólar-ouro? Ora, o dólar é a moeda padrão das trocas internacionais. Se os Estados Unidos têm balança comercial negativa, significa que ao final de cada ano, mais dólares foram para fora dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos compram, né, o dólar vai para fora. Mais dólares foram para fora do que entraram quando os Estados Unidos vende, né, exporta. Então, os certificados de dólar, né, e até papel moeda passam a ficar acumulados em outros países fora dos Estados Unidos.
E para continuar tendo dinheiro disponível, né, os Estados Unidos têm que imprimir mais moeda e, portanto, comprar mais ouro. Né? Até que, para resolver esse problema, o presidente Nixon, em 1971, simplesmente comunica unilateralmente os demais países que, a partir de então, os Estados Unidos não iria mais garantir a convertibilidade fixa do dólar em ouro, né? E o dólar passa a ser uma moeda de cotação, né, livre no mercado internacional. Isso resolve por um pequeno, né, período de tempo o problema dos Estados Unidos, né, que volta, né, a enfrentar um dilema em 73 com a crise do petróleo, que é basicamente uma tentativa dos países, os principais produtores de petróleo do mundo, elevar os preços, né, dessa commodity, né, na medida em que ela é absolutamente imprescindível para a economia de então, né, e ainda hoje, e esses países recebiam valores muito baixos, né, então eles simplesmente geram uma falsa, né, bloqueio de oferta para forçar um aumento dos preços. Eu assinalei aqui em 73, né, o golpe militar do Chile, porque ele vai ser importante para entender a hegemonia, né, a implementação política das ideias neoliberais. Mas a gente volta nisso mais adiante, né? Vamos pegar aqui nessa crise econômica, né? Então, por que a crise do petróleo representa um desafio, né, muito grande nesse momento? Porque ela representa o aumento dos custos, né, e, portanto, tem uma pressão pela diminuição das taxas de lucro. E no caso dos Estados Unidos, né, se você tem um consumo fixo de petróleo e o preço do petróleo aumenta, né, vai ser mais dinheiro saindo do país, né? Então, uma pressão ainda maior sobre o já deficitário balanço comercial norte-americano. Até que em 79, quando explode a segunda crise do petróleo, o governo norte-americano tem que resolver esse problema, né, do fato de que os dólares que ele emitia para suprir a demanda do mercado internacional não voltavam para os Estados Unidos. E o presidente do Banco Central norte-americano, Paul Volcker, vai decidir resolver isso pela elevação radical dos juros da dívida pública americana. Por que a elevação dos juros da dívida pública americana resolve o problema monetário dos Estados Unidos? Porque ao elevar os juros que o governo americano paga pelos títulos da sua dívida, ele atrai os dólares de volta para os Estados Unidos. Ou seja, né, os investidores fora dos Estados Unidos que acumularam reservas em dólar enviam esse dinheiro para os Estados Unidos para comprar títulos da dívida pública, porque as taxas de juros são melhores do que outros investimentos. E isso vai provocar uma fuga de capitais do mundo inteiro em direção aos Estados Unidos, ou seja, pessoas que têm títulos de dívida pública no Brasil vão querer vender o título de dívida pública brasileiro para mandar o dinheiro para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pagam maior juros. Isso vai fazer com que todos os países do mundo tenham que elevar seus juros da dívida para manter, né, a sua política monetária equilibrada. Só que isso vai levar, no início dos anos 80, à crise das dívidas nos países do terceiro mundo, porque as taxas de juros ficam tão altas, a dívida cresce tão rápido que esses países não conseguem continuar pagando a própria dívida. Nesse mesmo ano, né, a Margaret Thatcher é eleita primeira-ministra do Reino Unido e inicia, né, a primeira implementação de um pacote de medidas inspiradas no pensamento liberal radical. Ela foi pessoalmente assessorada pelo Friedrich Hayek, né, e vai ser então, né, a partir daí que o modelo econômico neoliberal passa a ser predominante no mundo inteiro. Esses últimos episódios que eu narrei, né, a crise do déficit da balança comercial dos Estados Unidos, as duas crises do petróleo e a elevação dos juros
das dívidas públicas a partir de 79 vão consolidar o que a gente chama de processo de financeirização da economia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir daí, o mercado financeiro passa a ser o setor da economia global que tem maior poder político, maior influência sobre as decisões políticas, justamente porque essas medidas geram um deslocamento de um volume muito grande de recursos para operações financeiras, né? A começar pela própria emissão de títulos de dívida pública. Do ponto de vista histórico, né, nós temos 3 experimentos, né, neoliberais, 3 governos que vão implementar esses pacotes de medidas, né? Por exemplo, o Pinochet nos Estados Unidos foi diretamente assessorado pelo Milton Friedman. Ele esteve no Chile, né, pessoalmente. Os economistas que compuseram o governo da ditadura Pinochet tinham estudado, né, na Universidade de Chicago, onde o Milton Friedman lecionava, e vão implementar um processo, né, um projeto de privatização, de uma política monetária de câmbio flutuante, a desregulamentação das relações de trabalho, a privatização das riquezas naturais, né, uma concepção de mercado, né, bastante radicalizada, né, para a época, né, a privatização do sistema de previdência, né, e a partir de 79 na Inglaterra e 81 nos Estados Unidos, né, com Thatcher e Reagan, que são, né, considerados a dupla que vai consolidar esse modelo, né, implementando medidas dessa natureza na Inglaterra e nos Estados Unidos, até que antes disso, né, que eu detalho, né, algumas dessas medidas básicas, né, redução de serviços e investimentos públicos, né, já falei de privatizações, a redução das barreiras alfandegárias, né, a diminuição progressiva tendendo à eliminação, embora ela nunca tenha chegado, dos impostos de importação e exportação, né, para forçar a concorrência do mercado interno com o mercado externo, né, e algumas medidas que vão surgindo, né, a partir dos testes, né, dessas medidas, como, por exemplo, as metas de inflação, o que o Milton Friedman chamava de política monetária moderada, né, que envolve baixa emissão de dinheiro, regras, né, para determinar, calcular os juros da dívida pública e as operações cambiais. Enfim, né, tudo isso vai culminar em 1989 numa convenção internacional em Washington, em que as grandes potências resolvem, né, pela implementação generalizada dessas medidas, e os organismos financeiros internacionais como o FMI e Banco Mundial passam a exigir a implementação dessas medidas em troca de crédito para os países do terceiro mundo. É interessante que, apesar do termo neoliberalismo não ser muito usado pelos defensores dessas políticas, né, o termo consenso de Washington foi utilizado pela imprensa liberal, por economistas da época, né, dizendo, olha, isso aqui a implementação dessas medidas é uma necessidade, é um consenso de que isso é a única alternativa. E, inclusive, inspirados, né, pela famosa frase da Margaret Thatcher, né, de que não há outra alternativa possível a não ser, né, este modelo. Então, né, esse é, do ponto de vista político, uma característica, né, do que a gente entende por neoliberalismo, porque ele se vende, digamos assim, como sendo o único modelo econômico possível. Então, aqui concluindo, né, esse percurso, a gente vê, né, que a palavra neoliberalismo ela se refere a uma corrente teórica, né, dentro da teoria econômica. Ela se refere
há um pacote mais ou menos padronizado de medidas que são prescritas, né, exigidas que os governos as adotem, né? E também há esse processo histórico desencadeado a partir dos anos 70, um processo que ainda está em curso, né, que caracteriza digamos, uma ordem econômica global, né? Então, o que eu quero dizer aqui nessa conclusão é que a palavra neoliberalismo ela vai aparecer, né, nos estudos de sociologia contemporânea se referindo a esses três elementos, né? E isso não é uma simples ambiguidade, né, o termo é vago ou impreciso, não. O termo neoliberalismo se refere à inter-relação entre esses três aspectos absolutamente decisivos da conformação histórica, né, recente a nível global. Então é isso. Esse é só um início, né, de um debate sobre a relação entre o neoliberalismo e questões sociológicas contemporâneas que nós vamos passar as próximas semanas estudando. Muito obrigado.